Em uma ilha rochosa, no meio das águas geladas da Baía de São Francisco, repousa um dos lugares mais infames da história americana, a Ilha de Alcatraz. Um nome que evoca histórias de criminosos lendários, fugas impossíveis e a promessa de segurança absoluta. Mas eu pisei nessa ilha e o que encontrei foi mais do que apenas um presídio. Foi uma cápsula do tempo, um lugar onde cada parede, cada cela e cada brisa de vento conta uma história de isolamento, esperança e desespero. De 1934 a 1963, Alcatraz foi o destino final para os prisioneiros condenados, os mais perigosos e incorrigíveis dos Estados Unidos. Conhecida como a Rocha, a prisão federal era a prova de que nenhum homem era indomável. O homem chegava em Alcatraz brabo e ficava logo quietinho. Então por isso que ali era conhecido como um lugar que todo mundo ficava mais tranquilo. Nenhum homem era indomável ali. Para a maioria dos americanos, era um alívio saber que os criminosos mais notórios estavam trancados a 7 chaves nessa prisão. Aí pessoal, essa aqui é Alcatraz. Provavelmente a prisão mais famosa do mundo. Vários filmes, histórias, etc. Onde o Al Capone ficou preso. A Alcatraz é muito famosa. Primeiro que foi a primeira, ou uma das primeiras cadeias de segurança máxima. Número 1. Número 2, Alcatraz. Al Capone esteve aqui preso, mas disse que ele não ligava muito de estar aqui não, até que ele gostava. E teve uma fuga também aqui, de 3 prisioneiros. Inclusive existe uma teoria muito forte que eles conseguiram fugir daqui e foram parar no Rio de Janeiro. Morreram de velho lá no Rio de Janeiro. Eles avisaram as autoridades, um avisou as autoridades, falou que ele se entregava, ele poderia se entregar se as autoridades americanas prometessem que ele ia ficar só 1 ano preso, que ele estava com câncer, parece que o irmão dele já tinha morrido, mas acabou que isso não aconteceu. E teve essa teoria que algum americano estava lá no Rio de Janeiro andando, aí ele que falou: eu sou fulano de tal, pega essa carta aqui, é a foto, entrega para minha família lá nos Estados Unidos, e essa carta aqui para as autoridades americanas. E inclusive tem a foto, se pesquisar a foto aí deles no Rio de Janeiro tem uma foto, mas é claro que eles não falaram onde eles estavam lá, só falaram que estavam lá numa fazenda, na região costeira do Rio de Janeiro. A filosofia por trás de Alcatraz era única. Não era um lugar para começar uma pena, mas sim um local para onde eram enviados prisioneiros que causavam problemas em outras penitenciárias. Então era uma espécie de presídio de segurança máxima, onde os piores eram enviados. Ninguém começava uma pena em Alcatraz. Normalmente já eram os presidiários que já davam um problema em outras penitenciárias em torno dos Estados Unidos e eram enviados para lá com a forma de punição. E é claro também para amedrontar outros presidiários em outras prisões dos Estados Unidos. Já imagina a situação: se você não se comportar aqui, vou te enviar para Alcatraz. Então o presidiário nessa época, só de ouvir esse nome já se comportava, porque ninguém queria ir para lá. Ser transferido para lá era uma punição adicional, um sinal de que você era um dos piores. As regras eram rígidas, as punições severas e o silêncio era uma constante, intensificando o isolamento. É isso.
Prisão de segurança máxima. Interessante. Uma ilhazinha aqui, próximo de São Francisco. Tá aqui, ó. São Francisco. A Golden Gate. Deixa eu ver aqui, ó, se eu consigo. Tem como avistar a Golden Gate, mas eu não sei aonde que tá aqui a direção. Só que tá com um pouco de neblina, não tá tão fácil de ver hoje. Engraçado, né? Tá sol, mas tá com neblina no meio de tempo. Você pode ver que ela. Se comportassem bem, podiam ter privilégios como trabalhar na lavanderia, na cozinha ou no pátio. Nesse caso aí, era só para os mais comportados, onde até podiam jogar beisebol. A ideia era clara, os direitos básicos eram garantidos, mas qualquer conforto extra tinha que ser conquistado. Então, de acordo que o prisioneiro fosse se comportando bem, ele poderia ganhar essas vantagens. Eles dão um microfone aqui, você escolhe qualquer língua, tem brasileiro, português, todas as línguas, só você falar na recepção. Eles vão entregar esse walkie-talkie, que vai narrando os locais. A segurança de Alcatraz era de ponta. Até porque Alcatraz é uma ilha isolada, então só o fato de ser uma ilha afastada já deixava uma ilha segura, pensando no aspecto de fuga. A segurança de Alcatraz era de ponta, mesmo para os padrões da época. A própria ilha fazia parte do sistema de segurança. Sua rocha de xisto é tão dura que tornava a escavação praticamente impossível. Então o material que foi feito a prisão não era um material comum, já era um material bem rígido para dificultar mais ainda a escavação. A água gelada da Baía de São Francisco, com suas fortes correntes, servia como uma barreira natural impenetrável. Então sair nadando ali de Alcatraz era fora de cogitação. As autoridades espalharam o mito de que as águas eram infectadas de tubarão, mas na verdade o maior perigo era a hipotermia e as correntes que poderiam arrastar o fugitivo para o Oceano Pacífico. A prisão foi projetada para evitar qualquer tipo de motim. Havia guardas em turnos de 8 horas e os prisioneiros eram monitorados 24 horas por dia. Os corredores estreitos e as posições de guarda estratégica tornavam qualquer tentativa de rebelião uma causa perdida. Aqui era uma livraria, ó. Uma livraria. Aqui era uma livraria. Biblioteca. O portão principal da prisão, um sistema complexo de aço, era controlado remotamente, garantindo que ninguém entrasse ou saísse sem autorização. Em 11 de junho de 1962, 3 homens tentaram o impossível. Frank Morris e os irmãos John e Clarence Anglin. Durante meses, eles cavaram com colheres, usando as aberturas de ventilação para criar um buraco na parede de suas celas. A noite da fuga foi meticulosamente planejada. Eles usaram bonecas de papel machê com cabelos de verdade para enganar os guardas. Mas a parte mais impressionante do plano foi a fuga pela Baía, usando uma jangada improvisada e coletes salva-vidas feitos de capa de chuva. Eles simplesmente desapareceram. Não existe muitas informações se pessoas, funcionários ajudaram essa fuga, mas no meu ponto de vista, eles tiveram sim alguma ajuda de pessoas ligadas ao presídio, porque eu estive lá e, na minha opinião,
não foram só os 3 que arquitetaram ou com a ajudinha de um prisioneiro ou outro. Eu acredito que sim, eu vi o local da fuga, eu acredito que sim, eles tiveram acesso a equipamentos, algumas máquinas para poder fazer a fuga, mas provavelmente eles deram fim até mesmo para não dar muitas pistas e incriminar talvez as pessoas que possam ter ajudado eles ali, algum funcionário ou alguém pertencente à prisão. O menu da último dia que funcionou era cereal, não sei o que é, steam wheat, eggs, ovo, leite, frutas, pão, manteiga, café. Olha que interessante. Cada bola dessa aqui representa a população de prisioneiros por países. Essa aqui é a dos Estados Unidos, uma das maiores. Em torno de 1 milhão de pessoas estão presas nos Estados Unidos. Essa outra aqui é a da Rússia, mas não está atualizado, porque hoje provavelmente essa bola seria menor, já que muitos prisioneiros foram enviados para a guerra. Aquela outra ali é do Brasil, que hoje gira em torno de 900 mil prisioneiros, também não está para trás dos Estados Unidos. E cada bola aqui representa a população de prisioneiros em torno do mundo, que abre uma discussão se isso é saudável ou não, essa quantidade de pessoas presas. Algumas pessoas acham que é pouco, poderia mais pessoas ser presas, outras acham que é muito. Essa maquete aqui mostra que são muitas pessoas presas no mundo. Hoje, em 2025, gira em torno de 10 milhões de pessoas presas no mundo. Aí, na sua opinião, o encarceramento massivo está conectado com como se fosse um tipo de nova escravidão? Sim, não ou talvez? Qual que é a sua opinião? Maybe, talvez. Aqui, esses aqui foram os 3 fugitivos de Alcatraz. Ó. Famoso. Parece que eles foram pro Brasil, Rio de Janeiro. Será? Quem vai saber? Ninguém sabe. Aí aqui é o gift shop. Pode comprar uma colher. Pode comprar canequinha. Canequinha é até legal, mas a colher não faz sentido, a colher é igual. Tem um prato que eles comiam também. A tigela, no caso. Também prato. A chave de uma prisão. Bastante coisa. Vários livros. E é isso. Isso aqui é pra pegar trouxa, pegar gringo. Mas a parte mais intrigante dessa história é a que nos leva para a América do Sul. Em 2015, um documentário revelou que a família dos Engels recebeu um cartão postal no Natal de 1962, assinado por John. E mais, fotos de um homem muito parecido com John e Clarence em 1975, vivendo no Brasil, quem diria? No Brasil, no nosso Brasilzão. As autoridades brasileiras, mesmo que questionadas sobre o assunto, preferem não comentar a situação, pois não há um processo de extradição ativo e nem é um caso prioritário. Mas, e se a história for real? E se os 3 homens mais procurados da história americana viveram suas vidas em paz, sob o sol tropical do nosso país? E aí, você acredita que isso possa ter acontecido? Aí, esse Chevroletzão brabo trabalhava aqui na época aí. Carregou muita coisa aqui para os prisioneiros. Pessoal, fim do passeio aqui em Alcatraz, prisão. Bastante interessante.
É uma prisão histórica, é uma ilha histórica, tem muita história aqui, quando essa ilha foi tomada por índios locais, que não acho que não eram locais, acho que eram mexicanos, ou foi tomada por mexicanos que diziam ser índios. Enfim, a paisagem aqui é muito bonita, uma pequena ilha no meio do oceano. Não é tão próximo, não tão longe da costa, é próximo. Mas para fugir daqui era bem difícil nadar. Parece perto, mas nadando a história é outra, né? É isso. Interessante visitar um lugar com tanta história, onde marcou um período ali aqui nos Estados Unidos. Teve prisioneiros e celebridades como Al Capone. E lógico que a fuga também é bem interessante, né? E conseguir fugir daqui foi um marco histórico. Eles dizem que não fugiu, mas sei lá, eu acredito que fugiu sim. A prisão de Alcatraz fechou suas portas em 1963. Não por causa das fugas, mas por razões financeiras. Manter a ilha era extremamente caro. A água potável precisava ser trazida do continente de barco, um gasto enorme. Além disso, a estrutura estava se deteriorando por causa do sal do mar. Por conta da maresia, a manutenção era extremamente cara. E isso levou ao fechamento de Alcatraz. Alcatraz foi fechada e se tornou um parque nacional, mas a lenda continua viva. A minha visita me fez perceber que por trás das grandes e das paredes de concreto existe uma narrativa que ainda não terminou. É uma história de audácia, de desespero e talvez uma liberdade encontrada a milhares de quilômetros de distância. Talvez a lenda da fuga impossível de Alcatraz não seja sobre os que falharam, mas sim sobre os que de alguma forma conseguiram. E é isso que torna a rocha tão fascinante. Pessoal, é isso aí. Prisão de Alcatraz. Interessante. Vamos para uma pequena ilha próxima da costa. Um questão de sucesso. E não era uma prisão normal, era uma super prisão, famosa por abrigar bandidos, personalidades como Al Capone. Al Capone é aquele que ficou famoso aqui por vender álcool quando era proibido nos Estados Unidos, vender bebida alcoólica. E é isso. Mais um passeio concluído. Da hora. E no museu ali, conversa um pouco sobre se teve alguma lição aprendida sobre essa prisão. Eu acho que o mundo não aprendeu muita coisa, não. Aprendeu o quê? Complicado, né? Quem vai lutar pro bandido?